gera em nós algo diferente quando sairmos daqui. Será uma noite, está sendo uma noite, em que a presença começou a fazer, mas ela não está limitada a fazer o que a gente pensa que ela vai fazer. Ela vai fazer muito mais e de forma abundante. Amém. Irmãos, eu estou aqui sem reserva nenhuma. Eu venho aqui sem reserva. Eu não quero saber se o combustível vai acabar. Eu estou aqui entregue completamente, com as minhas limitações, com as minhas falhas, com os meus erros, com as minhas frustrações. E o que eu simplesmente peço a vocês essa noite é que vocês também não se limitem. Eu sei que ataques acontecem na nossa mente para nos tirar do foco real de estarmos aqui. Preocupações, situações corriqueiras da nossa vida, exatamente nesse momento chega para que a gente perca o pensamento em Deus. Ei, se você não resolveu o teu problema durante todo esse dia, não vai ser o teu pensamento que vai resolver você sentado aí essa noite. Então força esquecer tudo. Se você estiver pensando na sua casa aí, se Deus não for suficiente para proteger a tua casa essa noite, você e os seus pensamentos não vai. Então o que eu peço essa noite é que você chegue nesse momento completamente pleno nesse momento e em Deus, para que o Senhor possa fazer o que realmente Ele deseja fazer em mim e em você essa noite. Porque se for para a gente chegar aqui e misturar pensamentos, a gente vai perder tempo e vai perder uma porção poderosa do Senhor. O pastor, ele agora, todos os cultos, quando ele vai dar a palavra, ele diz o seguinte, que o culto é para o Senhor. Essa é a maior verdade, ou não é? A gente chega aqui, tudo isso aqui é preparado, as cadeiras são montadas, o som é montado, para que você se sinta bem, confortável em adorar o Senhor. Não é para você, meu irmão vai ficar aqui confortável, boa. Não, é para que você esqueça tudo e adore o Senhor em espírito e em verdade, porque o culto é para o Senhor. Mas como o Senhor tem dito, como o pastor tem dito, Ele reserva uma porçãozinha para nós, e chegou o momento dessa porção que Ele tem para derramar sobre a nossa vida essa noite, que é o momento da palavra. Peço que vocês fechem os olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por ter insistido em nos trazer até aqui. Muito obrigado pela tua graça, misericórdia, bondade. Muito obrigado, Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito grato de estar aqui. Estou grato porque o Senhor, apesar de mim, continua insistindo em mim. Continua insistindo nos teus filhos que chegaram até aqui. Amém? Peço que vocês abram a Bíblia, a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Eu vou falar para vocês como eu falei aqui. Eu estou aqui sem reserva e sem temor também de errar, porque se Deus me chamou para fazer, Ele já sabe que vai acontecer. Como minha esposa sempre diz, Neto, seja você.
muitas vezes eu, apesar de saber do teu coração, eu não te vejo como você conversa comigo, me ensina os nossos filhos. Quando você vai pregar, cadê aquele neto que me ensina com vulnerabilidade, com simplicidade? E eu estou pedindo a Deus exatamente isso, para que o microfone não me assuste, os olhares de vocês não me assustem, para que eu não seja diferente do que Jesus me chamou para ser, e que essa noite seja exatamente assim, de forma vulnerável, de forma sensível, de forma completa e plena, como Ele me conhece. Não como vocês me conhecem, mas como Ele me conhece. Capítulo 5, versículo 1 diz: acontece que Jesus, estando junto ao lago de Genazaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, Jesus pediu-lhes que o afastassem um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes novamente. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de afundarem, de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando-se ele os barcos para a praia, deixou tudo e seguiu Jesus. Quem nunca escutou essa palavra, não é, irmão? Eu estava olhando o Instagram antes de vir para a igreja, o pastor Lamartine tinha postado exatamente. Falei, meu Deus, existem conexões. Mas não é sobre a pesca maravilhosa, não, irmão, que a gente vai falar essa noite. É sobre as minhas dores e as de vocês. Ou só sou eu que muitas vezes se sente frustrado? Será que eu acho que eu vou... Olha, se vocês disserem que não tem frustração, que a vida de vocês não é uma montanha russa, eu amanhã vou procurar um psicólogo. E o pastor Lamartine se forme logo. Porque muitas vezes eu estou igual uma montanha russa, irmão, é entre altos e baixos. Muitas vezes durante um dia eu me sinto frustrado, 2 horas depois eu estou alegre e daqui a pouco eu estou frustrado de novo. Aí você pode me perguntar: mas Neto, aconteceu alguma coisa? Não, é algo que muitas vezes eu não sei nem explicar. Mas se vocês disserem que com vocês não acontece isso, amanhã eu procuro um psicólogo, que eu estou precisando de terapia. Eu sei que eu preciso muitas vezes, mas existe uma terapia dos céus que vai acontecer essa noite aqui. Muitas vezes eu me sinto tão distante de Deus, irmãos. Muitas vezes eu levanto da oração e é como se Deus não estivesse lá para escutar a minha oração. Muitas vezes eu levanto da oração ainda me sentindo sozinho. Muitas vezes eu estou rodeado de gente e ainda assim estou me sentindo sozinho. E por que eu li essa passagem da pesca maravilhosa? Porque talvez
Pedro tenha sentido uma das maiores frustrações de que um homem, humanamente falando, poderia sentir. Esses versículos que a gente leu, no último diz que Pedro, voltando para a praia, deixou os barcos, as redes, os peixes que havia pescado e seguiu Jesus. Deixou tudo, deixou quem ele era para trás, para ter uma nova vida. Irmãos, a gente ser frustrado muitas vezes é por conta de pessoas que nos frustram, ou por um chamado muito forte que a gente tem, muitas vezes a gente quer correr dele. Muitas vezes a gente se sente amargurado por saber que não está cumprindo o que Jesus nos chamou para fazer. Muitas vezes a gente se sente amargurado por não ser o marido que Deus nos chamou para ser, o filho que Deus nos chamou para ser. Muitas vezes a gente briga com a realidade de dizer, não, a culpa não é minha. Mas dentro a gente sabe, o coração fica apertado, a gente não sente paz. Mas muitas vezes não tem nada a ver com o nosso erro, com o nosso pecado. É só por sermos humanos. É só por termos carne ainda. Em Apocalipse diz que chegará o tempo que não haverá choro, dor, amargura, frustração, limitação, porque seremos plenos ao estarmos com o Pai. São situações comuns que às vezes, como eu falei, se alternam e nos deixam mal durante um dia. Eu lembro de uma passagem de Pedro na última ceia com o Senhor, e vocês vão lembrar também. O Senhor sentou os discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavou João, lavou Natanael, foi lavando. Chegou em Pedro, Jesus foi lavar os pés de Pedro. Aí Pedro, crente que Pedro era, disse: os meus o Senhor não lava, porque eu sou impuro, pecador, e o Senhor é o rei dos reis. O meu o Senhor não lava. Aí Jesus olhou para ele assim: eu lavo não? Então você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, ousado que Pedro era: então lave tudo, não lave só os pés não, porque eu sou muito crente. Vocês também nem entendem. Muitas vezes a gente está assim: Senhor, eu não tenho parte, me sinto tão distante. Aí Jesus fez: chega, vem cá meu filho. Aí fez: Senhor, não mereço. A gente se dá aquele pobre coitado: eu não estou autorizado, eu não quero. Irmãos, muitas vezes eu não me sinto autorizado de pegar o microfone para falar para vocês. Vocês sabiam? Vocês meninas que dançam, vocês sempre se sentem autorizadas, chegam aqui plenas no Senhor e dizem: não, eu estou super autorizada aqui a dançar e adorar ao Senhor. Só sou eu? Deixa eu tentar explicar aqui, igual o pastor Leandro faz, vai ser difícil, mas... Autorizado muitas vezes é situações assim: não, eu errei ontem, então hoje eu não posso fazer. Eu tive um pensamento tão ruim, tratei tão mal uma pessoa, eu não me sinto autorizado para fazer. Aí Jesus chega: não, faz. Aí diz: não, faz biquinho para Jesus. Não vou fazer não. Aí Jesus diz: então você não tem parte comigo não? Eu vou fazer, porque o Senhor me chamou para fazer. Pedro naquele momento disse: lave tudo. Só que depois de dizer lave tudo, porque eu sou muito crente, naquela mesma noite, irmãos, ele negou Jesus 3 vezes. Porque quando ele estava dizendo que Jesus lave tudo,
Ele disse assim: Jesus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu deixei tudo para trás para te seguir. Mas Jesus já sabia que ele ia negar por ele 3 vezes naquela mesma noite. E muitas vezes a gente está assim: muito crente, não sou crente. Muito crente, não sou tão crente. É uma montanha russa. O ideal é que a gente fosse pleno, reto, mas a gente é humano, irmãos. Não se sinta frustrado por muitas vezes se sentir distante do Senhor. Isso é uma realidade minha, uma realidade sua. Não se sinta diferente, não se sinta triste, frustrado em não escutar sempre a voz do Senhor. Jesus sabe. E é por isso que Ele deixou um Consolador, o Espírito Santo, para fazer o intermédio, para ser o nosso advogado. Porque se não fosse assim, a gente simplesmente se afastaria e não teria quem nos conectasse ao Senhor. Por isso que Ele deixou o Consolador como promessa, e essa promessa cumprida, porque existe o Espírito Santo em mim e em você. E a gente agora vai pular lá para o João, capítulo 21, porque nessa primeira pesca aconteceu o chamado de Pedro. Pedro deixou tudo para seguir o Senhor. E por exatos 3 anos, Pedro abdicou de toda a vida que ele tinha, deixou o nome que ele tinha, deixou a profissão que ele tinha, deixou quem ele era para seguir Jesus. Só que no meio do caminho, Pedro entregue: não, o Senhor é o Senhor, Senhor, a minha vida é tua. E Pedro via aqueles milagres, e Pedro via as coisas acontecerem, Pedro via Jesus ser arrodeado. Pedro chegava e era honrado, irmão, na casa das outras pessoas, porque chegava junto com Jesus. Pedro viu tudo que uma pessoa gostaria de ver. Ou você não gostaria de estar passando 3 anos comendo na mesa de Jesus, dormindo na casa onde Jesus dormia, sendo ensinado pelo próprio Jesus? Eu deixaria, esposa que me perdoe, eu deixaria também, se for para seguir Jesus. Pedro deixava lá a esposa, tudo quem ele era, e seguiu Jesus. Por 3 anos foi assim, até que Jesus é crucificado, morto. Imagina só, irmãos, eu não deixei 1% do que Pedro deixou, e eu já me senti tão frustrado. Eu acho que eu já falei para vocês. Se eu não falei para vocês, eu falei para algum de vocês. Eu deixei, eu acho que 1% do que Pedro deixou para trás, e eu disse para algumas pessoas, e disse para o próprio Jesus primeiramente, que eu me arrependo de um dia ter deixado esse 1% para trás. Imagina uma pessoa frustrada, amargurada, dizer isso para Jesus. Agora imagina Pedro, que deixou tudo, ele trocou até de nome. Aí chega no capítulo 21 de João, a partir do versículo 1. Jesus, de maneira muito intencional, porque Ele sempre é muito intencional, inclusive em te trazer até aqui é de forma intencional. Precisamos ser intencionais da mesma medida. Após toda aquela dor de ter negado Jesus, no capítulo 21 de João, versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. E eu preciso parar aqui para fazer um entre aspas aqui. Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro já tinha encontrado Jesus algumas vezes.
Jesus veio e encontrou os discípulos e soprou e disse: tenham paz. Encontrou eles reunidos em uma tarde de domingo, uma manhã de domingo, depois de ter ressuscitado, e tenha paz, que o Senhor, o Espírito Santo é o Consolador, vai estar com vocês, deu forças. No outro domingo Jesus reapareceu e foi aquela parte onde ele encontrou Tomé, restaurou a vida de Tomé. No primeiro domingo Tomé nem estava, no segundo Tomé foi levado e Jesus voltou e encontrou Tomé e restaurou a vida de Tomé. Só que, como eu falei, Jesus é intencional. Em nenhum momento Jesus chamou Pedro à parte. Todas as vezes que encontrou em meio aos discípulos. Nessa segunda vez que eu falei, ele encontrou Tomé de forma intencional, veio até a Tomé, falou, ensinou, mostrou as mãos e restaurou a vida de Tomé. Tomé se arrependeu ali de ter duvidado. Mas Pedro continua, mesmo após esses encontros, amargurado e frustrado. Pedro continuava com o pensamento ligado à negação, não era nem a morte e a ressurreição, porque a ressurreição de Jesus, ela mudou todo o pensamento de Pedro com relação ao luto. Pedro não estava mais no luto de Jesus. Por quê? Porque Jesus já havia sido ressuscitado, já havia ressuscitado. Então agora era vida. Não tinha mais nada a ver a dor de Pedro com a morte de Jesus. Porém, Pedro estava conectado à negação que ele tinha feito. Ele estava frustrado não com a morte de Jesus mais, mas com a negação que tinha acontecido. Ele havia negado Jesus 3 vezes. Então ele precisava ser restaurado de alguma maneira. E Jesus encontrou Pedro em um lugar muito uma oportunidade, né? Criada por quem? E aí onde a gente entra na pregação. Muitas vezes quando estamos frustrados, o que precisamos fazer é lembrar de onde Ele nos encontrou. Onde foi que Jesus nos encontrou pela primeira vez? Qual foi a situação? Pedro estava, eu acredito que, cheio de amargura, de dor. E ele disse, e os pensamentos foram conectando. Disse: onde foi que Jesus me encontrou? Eu estava pescando. Foi no meu barco. E ele foi exatamente para o mesmo lugar onde havia encontrado Jesus pela primeira vez. Pegou as redes, subiu em um barco, chamou os discípulos, disse: vamos pescar. Mas por mais que eu tente, com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
sinal que tu estás neste lugar. Pedro não tinha mais identidade sem Jesus. Pedro não tinha mais nada sem Jesus. E ele disse: eu vou voltar para onde eu encontrei. Foi lá que ele me encontrou. Foi lá que ele me tirou, me restaurou. Foi lá que ele me deu uma vida nova. Foi lá que eu me senti mais amado, cuidado. Foi lá onde eu tive um nome novo. Foi lá onde ele me deu uma nova vida, uma nova identidade. Muitas vezes estamos igual a Pedro, ou chegamos aqui igual a Pedro, sem sentido nenhum. Estamos perdidos, vagando pela terra, sem sentido, se sentindo inadequado para tudo. Muitas vezes estamos nos sentindo inadequados dentro da igreja, estamos nos sentindo inadequados no nosso trabalho, estamos nos sentindo perdidos, vagando. E Pedro sem Jesus, ele simplesmente não existia. Pedro sem Jesus não era Pedro, era Simão. Pedro sem Jesus não era mais pescador de homens, era novamente pescador de peixes. E aí ele pegou as redes, pegou os outros discípulos e vamos pescar, porque eu sei que preciso mudar alguma coisa dentro de mim, precisa acontecer algo. Eu encontrei Jesus uma vez, encontrei duas vezes. Quando alguém disse que o túmulo estava vazio, eu corri ao encontro dele, mas não aconteceu nada. Eu continuo morto por dentro. Existe uma âncora que me leva àquela noite onde o galo cantou. Muitas vezes eu me sinto assim. Algo me puxa para baixo, eu faço uma força para sair, no outro dia eu estou de novo para baixo, e eu novamente faço força para sair. Existe uma âncora de uma frustração do passado. Muitas vezes é uma luta entre carne e espírito, desleal. Muitas vezes eu estou sozinho em meus pensamentos, e é uma luta. O pastor, ele sabe um bocado dessas lutas. Minha esposa sabe todas. Mas por que eu falar de mim? Porque eu sei que não é sobre mim. Eu sei que não é ser frustrado, não foi eu que fui frustrado. Eu sei que pessoas chegaram aqui frustradas. Eu não estou falando sobre algo específico na minha vida ou na sua vida, mas de maneira geral nós somos frustrados, seja no trabalho, seja na perspectiva que colocamos numa pessoa que escolhemos para namorar, noivar, casar, uma perspectiva que colocamos sobre o trabalho, e ele não está trazendo para nós um conforto. E eu não falo conforto em relação a financeiro, mas um conforto de paz, porque muitas vezes é melhor ter paz do que ter dinheiro. E deixa eu te falar, assim como Pedro, precisamos fazer a mesma coisa. Voltar a fazer o que fazia, fazer como fazia. E a minha luta é exatamente essa, e ela é diária. Eu levanto e digo: eu vou fazer como eu fazia. Nem que à noite eu vá dormir dizendo: estou frustrado porque eu não consegui, mas no outro dia eu tenho que levantar dizendo: eu vou fazer como fazia. Eu vou amar como amava. Eu vou chegar no meu trabalho no outro dia e vou fazer a mesma coisa que eu fazia quando entrei.
Pedro pegou tudo que ele tinha deixado para trás de volta e disse: eu vou para um lugar que eu sei que ele vai me encontrar, porque se ele me encontrou uma vez, ele vai me encontrar a segunda vez. Mas ele fez o que precisava ser feito. Ele voltou a fazer como fazia. Porque tudo que eu faço me faz lembrar dele, porque não existe nada que eu faça que não me lembre dele. Se eu estou no trabalho, eu estou lembrando dele. Se eu estou na mesa com a minha esposa, eu estou lembrando dele, que eu sei que foi ele que deu. Se eu olho para os meus filhos e vou ensiná-los, eu lembro dele, porque é ele que me deu. Se eu venho por culto, eu tenho que lembrar dele, afinal eu estou indo encontrar ele. Se eu vou fazer um discipulado ou conversar com alguém, eu tenho que ir lembrando que é ele. E com a mesma energia de antes. Porque se não colocar a mesma energia de antes, por ter sido frustrado antes, as coisas não irão acontecer. E deixa eu te falar, irmãos, essa palavra, ela iria faz um mês que ela foi preparada. E Deus me deu a dor de Pedro e a frustração de Pedro exatamente na semana que eu ia pregar essa palavra. O Senhor não permitiu e planejou outra coisa. Mas pense numa angústia. Eu não sei se acontece com Lamartine, com o pastor Leandro. Muitas vezes quando eu vou dar alguma palavra, Deus me faz chegar naquele... Sabe quando Ele me transporta para aquela situação? Era uma angústia naquela semana, era uma dor. Sabe quando está dando tudo errado, só para você viver, pelo menos sentir um pouquinho daquela dor? Era exatamente o que estava acontecendo. Mas só precisamos se dedicar como era antes. Porque se quiser um resultado diferente, fazendo de qualquer jeito, não vai acontecer. Se você quiser um resultado diferente no seu relacionamento, se dedique, ame, se entregue ao máximo que você pode. Se você quiser um resultado diferente para os seus filhos daquilo que você está vivendo, se dedique para ensiná-los de forma diferente do que foi ensinado para você. O primeiro, eu quero que vocês gravem, tudo que eu faço me faz lembrar dele. E o segundo tudo o que eu sinto me faz lembrar dele. Mas mesmo que eu tente, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. João 21, versículo 2.
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Existe alguma surpresa nisso? Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Vocês perceberam? Após Pedro voltar para o lugar onde Jesus havia o encontrado pela primeira vez, ele também não pegou nada como na primeira vez. E como na primeira vez Jesus disse: joga. Da primeira vez Jesus disse: joga a rede. Dessa agora ele joga para o lado direito. E na mesma situação a rede se encheu de peixes. Só que Jesus já estava esperando o Pedro. Jesus sabia que Jesus é intencional. Ele sabe que precisa nos encontrar. Que quando estamos frustrados, perdidos, sem sentido, amargurados, tudo quebrado, Ele precisa nos encontrar. E aí naquela manhã, Jesus aparece na beira da praia e diz: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Em algum momento João olhou e disse: é Jesus. As redes já estavam cheias de peixes. Pedro jogou a túnica por cima, pulou do barco e foi ao encontro de Jesus. Os outros vieram puxando o barquinho ali e as redes, como se tivesse importância os peixes. Pedro não foi pescar para pegar peixes. Ficou claro aqui. Pedro pulou do barco, esqueceu novamente tudo e foi ao encontro de Jesus. Ele deixou tudo e foi ao encontro de Jesus. Pedro não foi ali para pescar, porque se ele fosse para pescar, ele vinha como os outros, puxando a rede e o barco. Disse: eu quero lá saber de peixe, eu não vim aqui mesmo para pescar, eu vou ao encontro daquele que eu vim aqui buscar. Porque tudo o que eu sinto me faz lembrar dele. Muitas vezes essa angústia que nós sentimos é só para a gente lembrar que precisamos ir atrás dele. Muitas vezes isso que você está sentindo aí, esse vazio, muitas vezes essa frustração no seu profissional, muitas vezes essa frustração nos seus relacionamentos externos, é para você se encontrar no seu relacionamento interno com ele. Muitas vezes o teu trabalho não te preenche, porque quem tem que preencher é ele. Porque todo o sentido da nossa vida tem que ser envolvido por ele e tem que envolver ele. Então Pedro chegou ali e tudo fazia ele lembrar o primeiro encontro. Tudo que ele estava sentindo internamente fazia lembrar o primeiro encontro. E por isso ele deixou tudo e foi encontrar Jesus. Muitas vezes não é com peixes que a gente precisa se alimentar. Muitas vezes não é o relacionamento que buscamos que vai nos preencher.
Quando Jesus for o centro e a prioridade da nossa vida, pode estar dando tudo errado, mas ainda assim vai estar certo, porque estaremos no lugar onde Ele quer que a gente esteja. Quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo pode dar errado, todos podem nos abandonar, e sempre haverá um sentido para tudo. Muitas vezes não estamos assim. Jesus está tão presente, sentimos tanto Ele, que aparecem as situações da nossa vida, dificuldades, e a gente, estou bem. Existe um preenchimento que problema não chega. Existe uma alegria que a gente não entende, porque todo o sentimento que sentimos é Ele, sobre Ele, para Ele. A minha vida e a vida de Pedro faz as pessoas lembrarem dele, mas por mais que eu tente, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer somente em ti, pois eu sou teu, tu és meu, eu sou teu, tu és meu. Versículo 9, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Quando Jesus nos chama para fazer alguma coisa, Ele já cuidou do resto. Tem que ser uma verdade latente em nossa vida isso. Eu lembro quando nada mais importava na nossa vida. Quando eu falo nossa, é minha e da minha casa, além de servir a Jesus, eu lembro que faltava coisas na nossa casa e ninguém sabe disso, nem as pessoas que ajudavam algumas vezes. Eu lembro uma vez que eu ia fazer um PG, eu não tinha nada para o lanche, e pela manhã, antes de sair do trabalho, alguém ligou e disse: olha, deixei o cartão debaixo da tua porta para vocês comprarem um lanche da célula, e se vocês quiserem pode comprar algumas coisas também para vocês. Essa pessoa não sabia como estava a situação da vida da gente, porque quando a gente se dedica de forma integral ao Senhor, a gente abdica das nossas vontades. E eu não estou contando isso para dizer: ei, se você servir a Jesus, você vai se tornar um mendigo. É só para trazer fé ao seu coração, confiança de que se você entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Se você entregar tudo da sua vida, o seu relacionamento, vai ser preparado por Ele, vai ser cuidado por Ele. Quando a gente se desespera, as meninas estão aqui, daqui a pouco chega a fase, eita, vamos namorar, casar. Quando a gente entrega tudo ao Senhor, até o esposo que vai vir ou a esposa que vai vir já vem preparada por Ele. Quando a gente entrega tudo ao Senhor, é igual eu brinco com Maiara, vai abrindo porta dentro de porta. Quando as coisas ficam difíceis, Jesus já abriu outra. Quando as coisas ficam difíceis ali, já abriu outra. Porque Ele cuida de todos os detalhes. Mas
nesse título aqui diz: a minha vida faz as pessoas lembrarem dele. Por mais que a gente tente, irmão, não vai dar para seguir sem ele. E eu falo por mim. Está aqui uma pessoa que é expert em dizer que não quer mais. Está aqui uma pessoa que tem experiência nesse negócio de dizer não quero mais. E você já sabe porque eu já falei isso. Mas existe um chamado sobre a sua vida, sobre a minha vida, que é de ser filho, que não existe nada mais que importe além de ser filho do Senhor. Por mais que a gente tenha sucesso em todas as outras áreas da nossa vida, se na área que é para ser dele não tiver boa, tudo vai estar ruim. Pedro foi restaurado naquela manhã, e outros Pedros, eu creio, que serão restaurados essa noite. Eu creio. A unção que Pedro carregava era tão forte, irmão, após ser restaurado por Jesus, que ele se tornou o líder da igreja. Mas eu não estou aqui para falar sobre liderança, mas sobre unção que ele carregava. Porque quando Jesus restaura, quando Jesus faz algo novo, existe algo tão forte, que nada mais vai importar a não ser servi-lo. E essa unção vai ser tão latente que as pessoas irão ver sem que a gente abra a boca, sem que a gente precise fazer nada. Em um determinado momento, após ser restaurado, após ter tudo se cumprido, Pedro foi ao templo com João, e na porta do templo havia um aleijado pedindo. E quando viu Pedro e João, aquele aleijado pediu uma moeda a eles. Pedro olhou para ele e disse: a moeda eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Naquele momento o aleijado deixou de ser aleijado. Em outro momento Pedro caminhava e a sombra de Pedro curava. O que era frustração se tornou restauração. O que era dor se tornou cura. O que era amargura se tornou sinônimo de pureza no Senhor e plenitude completa nele. O vazio que existia em Pedro até ele encontrar Jesus se tornou preenchimento para outras pessoas, porque a partir do momento em que Jesus encontrou Jesus, onde Pedro chegava, ele completava o ambiente com a própria presença do Senhor que ele carregava. Mesmo que a gente tente, irmão, mesmo que a gente tente fugir, Jesus sempre vai nos encontrar. Mesmo que a gente tente correr, Ele vai correr mais rápido. Mesmo que a gente tente se esconder, Ele vai nos encontrar. Mesmo que a gente tente fazer igual, Ele vai querer que a gente faça diferente, porque é do diferente que Ele gosta. Mesmo que a gente tente. Para onde a nossa vida tem apontado, meus irmãos? Para onde a nossa vida tem apontado? Vamos voltar para a noite em que Pedro negou Jesus. E será que estamos dispostos? Pedro negou Jesus com medo de morrer. Pedro negou Jesus com medo de perder. Pedro negou Jesus com medo muitas vezes estamos vivendo assim. Tempos depois de ter negado Jesus,
com medo de morrer. Pedro foi levado para ser crucificado como Jesus foi, simplesmente por não mais querer fugir da presença, por não mais querer fugir, por ter medo. Por onde ele chegar, levantar uma bandeira de Cristo, dizendo que Cristo é o Salvador. Pedro foi levado para ser crucificado simplesmente porque ele tinha orgulho de dizer que era amigo de Jesus. Não tenha medo de ser julgado e condenado pelo mundo. A Bíblia diz que não devemos temer a quem pode nos matar, tirar a nossa carne, matar a nossa carne, mas devemos temer aquele que tem o poder de nos levar para o céu ou para o inferno. Mas muitas vezes estamos tendo uma vida e a nossa vida tem apontado para uma vida e para um lugar onde Jesus não está. Estamos apontando para um lugar onde Jesus não iria. Estamos fazendo coisas que Jesus não faria. Não adianta a gente chegar nesse culto, não adianta a gente vir aqui, dedicar 2 horas da nossa vida para dizer que Jesus é rei, dizer que Ele é santo, se a gente não estiver dispostos a apontar para Cristo, para a nossa vida apontar para Cristo, para nossos relacionamentos apontarem para Cristo, para tudo que a gente fizer apontar para Cristo, para do jeito que a gente falar apontar para Cristo, para o que a gente pensar apontar para Cristo, para aquilo que a gente sente apontar para Cristo. Sabe por quê? Muitas vezes eu não tenho medo nem receio de dizer que eu me sinto frustrado, simplesmente porque minha vida aponta para Cristo e eu não consigo viver diferente disso. E eu tento correr, eu tento fugir, mas eu não consigo. Algo me arrasta, é mais forte do que eu. Eu não podia mais estar aqui. Eu podia simplesmente, pastor, não dá mais. Eu vou para minha casa viver uma vida de conforto. Eu podia não querer mais nada, mas é algo maior do que eu, mais forte do que eu. A minha vida perde o sentido e o sabor. Eu posso estar rico, eu posso estar com meu casamento às 1000 maravilhas, meus filhos podem estar crescendo cheios de saúde, mas se eu não tiver com a vida dedicada a Ele, nada vai fazer sentido e vai me preencher, porque eu já provei disso. Você vem para esse culto de forma aleatória, você vive a vida de forma aleatória. Você quer ser simplesmente completo e pleno no Senhor. Vá vivendo desse jeito. Deixa eu te falar, Pedro tinha um lugar para voltar, porque ele estava próximo. Pedro tinha um lugar para voltar, porque ele não saiu do lugar onde Jesus deixou ele. Mas muitas vezes a gente trata Jesus como eu volto quando eu quiser, eu faço da forma que eu quero viver a minha vida, não quero parte com Ele, só quero parte com Jesus para Ele restaurar, mas para eu seguir no caminho sem precisar de restauração eu não quero. Eu quero Jesus para Ele realizar o milagre, mas para seguir um caminho que não precise de milagre, eu também não quero. A gente quer as mãos de Jesus, mas estamos esquecendo o caminho que Jesus trilhou para chegar na cruz. Existe um homem muito conhecido que dizia que todas as vezes que ele pregava, e a pregação dele era simples: se arrependa, porque Jesus é bom e é Salvador. A unção era tão forte, tão forte, tão forte, que existia
algo que causava dor nas pessoas que estavam escutando aquele homem. Porque as pessoas que o procuravam estavam dependentes do Senhor, estavam querendo o Senhor. A gente tem que ter essa vida de dependência completa no Senhor. E como eu estava falando, Pedro foi levado e o caminho era o mesmo. Só que chegando lá, Pedro disse: eu não posso morrer como Jesus morreu, porque eu sou indigno de morrer como Jesus morreu. Bota a minha cruz de cabeça para baixo. Até a morte de Pedro apontou para Jesus. Até a morte de Pedro apontou para Jesus. E a nossa vida tem apontado para onde? Os nossos olhos estão vendo quem? O nosso sentimento tem sentido angústia pelo quê? Estamos nos sentindo tão angustiados, porque está uma confusão na nossa casa, que a gente esquece que a restauração da nossa casa é Jesus. Estamos tão atribulados com as situações do nosso trabalho, que estamos esquecendo que é Jesus que abre porta e fecha a porta. Estão tão atribulados com as situações corriqueiras que não estão dando certo, que estamos esquecendo que Jesus é quem cuida dos mínimos aos grandes problemas e processos. Por quê? Porque não estamos olhando para quem deveria olhar, não estamos sentindo o que deveria sentir, e não estamos apontando para quem deveria apontar. Deixa eu te falar, irmão, se na vida a gente não apontar para Jesus, quiçá na morte. Está pensando que vai ser fácil? Apocalipse diz que o muro é de 70 metros. E existe um homem na porta com o livro aberto. E ele vai olhar nome por nome. Quem disse que Pedro morreu? Quem disse que Pedro morreu? Ele só dorme. E sabe por que ele dorme? Porque um dia Jesus levou ele a um monte. Pedro, olha só, Pedro, Jesus deu uma visão a Pedro. E a visão era Moisés e Elias no céu. Isso é real, irmão. O céu é real. Foi tão forte, Patrick, a visão, que Pedro disse: ei, Jesus, eu não quero voltar mais não, deixa eu montar uma tenda para mim e para o Senhor aqui. A gente não quer montar uma tenda aqui na terra, como é que a gente vai montar uma tenda no céu? É mais forte que a gente, é mais forte que eu, é mais forte que você. É um rio com a correnteza que a gente nunca viu. Depois que a gente se joga, é impossível voltar, mas a gente precisa se jogar. Existe um rio do Senhor nessa noite. Eu creio, porque o Senhor, Ele é fiel, irmão. Ele é fiel para cumprir. E Ele faz de acordo à nossa vontade.
desejo, de acordo com o que a gente pede. Existe um rio de restauração, existe um rio que para aqueles que se jogarem será impossível voltar. E eu estava escutando hoje uma pessoa que disse assim: cuidado com o que você ora. Um dia eu orei para se jogar nesse rio, e quantas vezes eu já tentei sair dele e é impossível. Mas Jesus, ele é muito educado para jogar você dentro. Ele espera que você se jogue, porque se ele se entregou na cruz, foi para que você se entregue à vida que ele sonhou para você. Porque por mais que você tente, é impossível. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Fica de pé. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, mas pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi. Que vai valer a pena. Meu
jardim. Se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele, e ser achado nele. Palmas, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais forte, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Como é o nome dele e as palmas? Yeshua, eu nunca ouvi do meu pai: eu te amo. Meu pai tem 75 anos. Quem aqui já ouviu do pai, da mãe, que é amado? Quem já ouviu? Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo que nunca ouviu. Quem nunca ouviu do pai, que é amado? Da mãe? Somos poucos, mas somos alguns, não é isso? Eu não tenho dúvida que meu pai me ama, eu não tenho dúvida que minha mãe me ama. Mas eu nunca ouvi isso deles. E durante muito tempo isso foi algo difícil de dizer. Sabe quando é que você não recebe uma porção e por consequência não sabe dar essa porção? Eu não sabia dizer eu te amo. E eu comecei a criar, não foi expectativas, mas padrões para o amor. Isso, eu pensei que era só algo meu, sabe? Porque eu ouvia alguém dizer eu amo você agora, e daqui a um dia, 2, já não amava mais, já dava com outra pessoa, tanta coisa. E eu imaginava isso, acho que a questão do amor não é isso. Porque quando eu li a Bíblia, eu vi um amor que foi até o fim, sabe? Que lutou até o fim. Então, aí depois eu descobri na própria Bíblia que em relação a isso o nosso português é pobre.
Sim, existem níveis de amor. O hebraico fala disso, o aramaico fala disso. O inglês com seu love. E o português com a sua palavra amor. É que diz que tudo é uma coisa só, mas não é. Não é. Essa palavra pregada por Neto hoje, no final dela, capítulo 21, verso 20. Jesus, ele fala para Pedro, verso 15, Jesus fala para Pedro os níveis do amor. Ele diz assim, ó: após ter ido pescar, que não devia, né? Jesus chamou ele para pregar, Jesus chamou ele para viver outra coisa, mas ele voltou para o começo, voltou para o início, voltou para onde não devia. A Jesus, depois de ter alimentado ele, depois inclusive de ser reconhecido por João, e João disse: é Jesus, e Pedro acreditou, no verso 15. Olha o que acontece. Assim, pois, depois de comer, Jesus questionou a Simão Pedro e disse assim, ó: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes outros? No original, Jesus diz assim, ó: tu me amas, ágape? Aí Pedro responde: eu te amo, filos. Porque filos quer dizer o amor que eu sinto pelo meu irmão, sabe? Aquele amor que eu sinto por alguém que eu gosto. E ágape quer dizer aquele amor que se entrega pelo outro. Aí Jesus perguntou a ele assim, ó: tu me ama o suficiente para se entregar por mim? Aí Pedro responde: eu te amo como meu irmão. Aí só por amar Jesus como seu irmão, Jesus diz assim para ele, no texto ainda: cuida dos meus cordeiros. Sabe o que é cuida dos meus cordeiros? Olha eles. Aí para aquele que ama Jesus como seu irmão, Jesus disse: então faz o seguinte para mim, fica olhando minhas ovelhas e vê se elas estão em perigo. Mas no mesmo texto, Jesus diz mais uma vez, Lucas capítulo 21, ainda verso 16: Pedro, tu me amas, ágape? Tu me amas de forma a se entregar por mim? Aí Pedro responde: eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Mas eu te amo filos. É um amor que está aqui, sabe? É um amor que existe, mas é um amor que não dá para se entregar ainda. Aí Jesus dá a segunda missão a Pedro. Qual é a segunda missão a ele? Jesus perguntou pela segunda vez: você me ama? Ele respondeu: sim. Você sabe que eu te amo, filhos. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pastorear agora é dar a elas de comer. Então na primeira Jesus diz assim: já que tu me ama como teu irmão, então toma conta delas, olha para elas. Na segunda Jesus diz o quê? Dá de comer a elas. Aí vem a terceira vez e essa é a última. Próximo texto. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão Pedro, você me ama? Pedro ficou triste dessa vez, porque ele entendeu que Jesus queria dele um amor o quê? Ágape. Um amor maior. Porque quem escolhe o nível do relacionamento entre você e Jesus não é você, é Jesus. Mas quem age é você. O posicionamento é seu. A porta que se abre é sua. Porque o amor dele está aqui, ele quer entrar. Mas quem abre a porta é você. Jesus pergunta: você me ama? Ele fica triste. E respondeu:
O Senhor sabe todas as coisas. E sabe qual é o nível que eu te amo. E eu quero falar o que ele disse no original. Ele disse: tu sabe todas as coisas. E tu sabe qual é a limitação que eu tenho em ser o que tu queres que eu seja. Aí Jesus coloca a terceira palavra. Na primeira foi: olha minhas ovelhas. Na segunda foi: alimenta minhas ovelhas. E na terceira ele diz: apacenta. Sabe o que é apacentar? Apacentar é toma conta como se fosse tua. Mas ele não disse é tua. O que foi que ele disse? Vamos lá, vamos lá. Ele disse a ovelha é sua. Ele disse o quê? Toma conta como se fosse. E já seria maravilhoso se fosse até aí. Vá para o 19, pastor, por favor. Jesus disse isso a Pedro. Porque na morte ele deveria glorificar a Deus. Depois de dizer essas coisas, ele disse o quê? Leia o que está escrito ali, ele disse o quê? Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. Quem estava aparecendo para Jesus, para Pedro naquela hora, era um Jesus ressurreto. Mas o Jesus que aparece para ele diz assim, ó: segue-me. Segue-me. Vive o que eu quero que tu viva. Faz de mim o teu caminho. Faz de mim o teu referencial. Faz de mim a tua história. Faz de mim o teu propósito. Pedro, o amor que eu quero fluir através de você é ágape. Talvez a pessoa que está do teu lado aí nunca ouviu o eu te amo que você escuta todos os dias. Talvez a pessoa que está do teu lado aí trouxe para cá hoje amargura, dor, tristeza, desânimo, angústia, perca, solidão. Ei, estenda a mão para ela aí agora. Segura na mão dessa pessoa. O amor ágape se sacrifica.